Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 20. Atos capítulo 20, nós vamos ler o versículo de número 24. E diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Muito bem, irmãos. Pergunta que eu gostaria que vocês respondessem ao sair daqui nesta manhã é: o que vocês têm de mais precioso na vida de vocês? O que é mais importante? Aquilo que pesa mais, o coração está focado, direcionado. O que é mais precioso para você? A gente sabe que a gente mora em um mundo secularizado, onde o ambiente, esse clima espiritual, ou a espiritualidade do mundo, ele vem sendo dissipado ao longo do tempo. Se a gente for ver um pouco sobre a história da igreja, a gente vai perceber que havia muito mais fogo, muito mais desejo por Deus do que nos dias de hoje. E isso tem levado a gente dissipar também essa questão dos valores da nossa vida. Porque houve uma mudança de valores dentro do próprio cristianismo, dentro da própria igreja. A igreja, e eu falo igreja como a fé, eu falo a igreja não como pessoas, mas como fé. Nós podemos dizer que estamos vivenciando aqueles momentos em que se declaram a fé em Cristo, mas a gente vive a superficialidade da fé. E quando se vive a superficialidade da fé, a gente entende que aquilo que nós temos de mais importante, aquilo que nós temos de mais precioso, não é exatamente aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Nós temos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo se despedindo da igreja de Éfeso. Ele está indo para Jerusalém. Ele está indo a um encontro ali em Jerusalém. E ele está em Mileto. E a igreja de Éfeso sai de Éfeso para Mileto, e ali ele tem um encontro com os líderes da igreja. E ali, nesse encontro, ele sabia, e aqui está dito na palavra de Deus, que o Espírito Santo já deixou ele ciente, claro, que ele estava indo para Jerusalém para sofrer em Jerusalém. Não era para receber glórias, medalhas, famas, mas ele ia encontrar dor e sofrimento em Jerusalém. Então esse texto, ele demonstra exatamente aquilo que a gente precisa refletir. Porque Paulo está dizendo aqui que o mais importante para ele, apesar dele saber que lá em Jerusalém poderia se encontrar com a morte, com dor, com sofrimento, ele disse que o mais importante
para ele, a própria vida dele, era o próprio Jesus Cristo. Aqui diz no versículo 24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Terminar a minha carreira, a minha vida, mas terminar a minha vida cumprindo aquilo que o Senhor me delegou para cumprir com a minha missão. Não é? Então, o mais importante para ele não era a vida dele. Às vezes eu fico pensando, irmãos, porque nós somos seres humanos. Né? Eu sou um ser humano, né? Onde muitas vezes nós passamos por momentos de medo, né? Medo de perder a vida, medo de que aconteça alguma coisa ruim, né? O medo passa, é parte da nossa natureza humana sentir medo, né? E eu diria que para nós seres humanos, e eu estou falando aqui dentro do cristianismo, porque fora dele a coisa é pior, mas dentro do cristianismo, o mais importante é a nossa vida, ainda é a nossa vida. A nossa vida é mais importante do que qualquer coisa. E se eu falar aqui alguma coisa, vão dizer que eu estou sendo extremista, né? Porque como é que o pastor vai dizer que eu não tenho que, né, amar mais a minha vida do que qualquer outra coisa? Estou falando aqui o que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo disse que mais importante para ele não era a vida dele. Ele afirma que existe algo mais importante, que era terminar a sua carreira, terminar a sua vida, e aí cumprir o serviço que Jesus Cristo havia dado para ele. Irmãos, eu fico pensando, né, e eu quero que vocês pensem comigo, o que levaria um homem a abrir mão da sua vida? E eu quero que vocês pensem como ser humano, dessa natureza nossa, pecaminosa, decaída, né, no ambiente que a gente vive, secularizado, onde os valores são invertidos dentro do aspecto espiritual. Né? O que faz um homem abrir mão da sua própria vida e fazer algo que não é para a sua glória? Eu vou fazer algo que alguém pediu, ou que alguém delegou que eu fizesse, que não é para a minha glória, para a minha satisfação, para o meu prazer, ou dependendo aí de como se pensa, né? Porque aqui era o prazer de Paulo. Né? Ou seja, no cristianismo, não existe glória para nós somos servos. Tudo que nós fazemos é para glorificar o nome de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor, para nós, nada. Né? Nós somos instrumentos do Senhor para a realização dos seus propósitos, cumprir com os seus propósitos, fazer a sua vontade, mas tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus. Nós não temos glória nenhuma em nada daquilo que nós fazemos. Né? Então, o que levaria um homem a abrir mão da sua própria vida para fazer algo cuja glória seria para aquele que entregou a responsabilidade do serviço? Eu quero pensar com vocês sobre isso. Eu quero entrar um pouquinho na mente de Paulo, o apóstolo Paulo. Eu quero entender o que o apóstolo Paulo estava querendo falar aqui. Porque, irmãos, para que ele pudesse declarar isso, havia uma motivação muito forte no seu coração. E a gente precisa entender que motivação é essa. Por quê? Porque nós precisamos, enquanto cristãos, ter a mesma motivação que o apóstolo Paulo teve no cumprimento da sua missão. Nós somos missionários de Deus, todos nós.
todos nós recebemos uma responsabilidade dentro do reino de Deus para cumprir a missão que Ele nos deu. E se nós não temos essa mesma motivação que o apóstolo Paulo teve, nós não vamos cumprir a missão, porque nós vamos ter como algo mais precioso do que a missão que Deus nos deu, algumas coisas que nós entendemos que são mais importantes para nós. E aí, a própria vida seria o valor máximo que se coloca, porque aí tem a vida, tem família, tem o emprego, que muitas vezes tem gente que dá mais importância ao emprego do que a própria vida e a família, né? Se entrega tanto ao trabalho que adoece e morre, né? Se entrega tanto ao trabalho que quando desperta, os seus filhos já cresceram. E ele não teve um momento de relacionamento, de amizade, de aconselhamento, de convivência com os filhos. Por quê? Porque se dedicou mais ao trabalho. Outras coisas, né, que as pessoas se dedicam. É isso? Então, para que o apóstolo Paulo pudesse dizer assim, para mim, como ele disse aqui no versículo número 24, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Por que Paulo estava dizendo isso? Eu entendo aqui, em primeiro lugar, o amor verdadeiro de Paulo por Cristo. O amor verdadeiro de Paulo por Cristo. Agora imagine, né, você amar mais o outro do que a você mesmo. Nesse aspecto, que Jesus diz assim, amar o próximo como a ti mesmo. Quando ele fala sobre isso, ele está falando de um relacionamento interpessoal. Nós devemos amar e a medida do nosso amor pelo outro somos nós. Se nós amamos mais uma outra pessoa do que a gente mesmo, tem alguma coisa errada no nosso relacionamento. E se nós amamos menos, do mesmo jeito. A medida que vai aferir a quantidade de amor que eu vou dedicar a uma pessoa é o amor que eu sinto por mim mesmo. Porque aquilo que me prejudica não é amor a mim. Mas com relação a Deus é diferente. Por quê? Porque Deus é o nosso Criador. Né? Deus é o nosso Salvador. Deus é o nosso sustentador. Tudo que nós temos, somos, veio do Senhor, vem do Senhor. Portanto, o nosso amor por Deus tem que ser maior do que o amor a nós mesmos. E eu entendo aqui que quando Paulo estava falando isto que ele está falando aqui para a igreja de Éfeso, ele está dizendo, olha, a igreja tem que amar mais a Jesus Cristo do que qualquer outra coisa que você possa pensar ou imaginar. O amor verdadeiro, né? A vida cristã, ela tem que ser exercida de uma forma em que nós possamos demonstrar esse amor. É interessante, irmãos, como a gente tem vivido de aparências externas de demonstração da fé. Aparências externas. Não é? Qual é o sacrifício que você faz pela sua fé ou por Cristo? Ninguém é capaz, irmão, de se sacrificar. Não é? Ninguém é capaz de sacrificar. A gente só dá para o Senhor aquilo que sobra. Sacrifício. Uma das coisas mais importantes, que eu acho assim, mais bonitas em Davi, é aquela questão de que quando ele foi oferecer o sacrifício a Deus, e aquele senhor disse, olha, está aqui o terreno, está aqui o animal, está aqui a lenha, tudo, eu estou dando tudo para você oferecer esse holocausto ao Senhor. Ele disse, não, eu quero pagar, porque eu não vou oferecer nada ao Senhor que não me custe nada. Irmãos, qual é o sacrifício que você tem tido para servir ao Senhor, da sua fé? A gente vive uma aparência, né? A gente declara a fé pela boca, a gente está muitas vezes na igreja, isso é aparência, porque
Qual é o sacrifício que eu faço para servir ao Senhor? Eu sou capaz, talvez, de desmarcar um encontro com alguém para poder vir aqui ensaiar um teatro, louvor, alguma coisa que eu preciso fazer na igreja, um serviço que eu preciso prestar na igreja. Qual é o sacrifício que eu estou dando ali para o Senhor? Nós vivemos, portanto, de uma forma aparência, da aparência da fé, muito superficial, e isso não conduz ninguém a se sacrificar, a não ser em benefício próprio ou da sua família. A gente é capaz de sacrificar, mas só se for em benefício próprio ou da própria família. Em João capítulo 13, versículos 34 e 35, fala que o amor verdadeiro é um mandamento para que todos saibam quem são os discípulos de Jesus. Ali ele diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então o amor faz parte de uma demonstração maior de amor pela sua igreja, por cada pessoa que faz parte da igreja. Mas aquele que nós precisamos nos espelhar é na própria pessoa de Cristo. Irmãos, Cristo deixou tudo. Cristo deixou o local confortável que ele tinha no céu, no seu trono de glória. Ele desceu, se fez homem, carne como nós, para salvar você. Não é? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, mostra como ele deixou tudo. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês têm que ter o mesmo pensamento que Jesus teve. Qual foi o pensamento de Jesus? Vejam aí. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, de privilégios que ele tinha, para poder se sacrificar por você, por mim, por você. Ele disse simplesmente assim: eu não quero mais nenhuma regalia a não ser servir e obedecer ao Pai. Veja, se você continuar nessa leitura, em Filipenses capítulo 2, ele vai dizer: pelo contrário, o que é que ele fez? Ele preferiu sofrer e cumprir a missão que o Pai havia dado a ele, que era para salvar a humanidade. E ele diz assim: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Sacrifício, abrir mão. Isso, irmãos, é demonstração de um amor verdadeiro. É aquilo que Paulo está querendo mostrar para a igreja, que nós precisamos realmente ter por Jesus Cristo. É um amor verdadeiro, dedicado, obediente, sacrificial, onde a nossa vida diante de Deus, ela é menos importante. Eu estou falando da vida terrena, material, porque a nossa vida é eterna, A gente sabe que quando a gente fechar os olhos, a gente estará com Deus para sempre. É isso? Se você continuar a leitura, você vai ver que ele tinha uma missão, e ele focado na missão, ele preferiu cumprir a sua missão. E diz ali: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a missão dele. Qual é a sua missão? Servo. Nós somos servos para servir. E a missão que você tem como servo é o seu papel que você tem dentro do reino de Deus, que você tem que levar até as últimas
consequências. Jesus não teve a sua vida como preciosa para ele, pelo contrário. A missão que o Senhor deu para ele foi mais precioso para ele do que a sua própria vida. Em João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor é imensurável, esse amor verdadeiro, esse amor apaixonante, né, é que nós devemos realmente dedicar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é maior, ele é mais precioso do que a nossa própria vida. Por isso é que o amor de Paulo por Cristo fez declarar que a sua missão era mais importante do que a sua própria vida. Por quê? Porque ele tinha um amor verdadeiro por Jesus Cristo, né? E a pergunta que a gente deixa assim, né, você é capaz de declarar a mesma coisa que o apóstolo Paulo declarou? Você é capaz de dizer, como ele disse aqui, que nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo? Isso aí em relação à missão que o Senhor nos deu. E é por isso que nós precisamos rever a profundidade com que temos vivenciado a nossa fé cristã. Por isso que Jesus pergunta hoje para a igreja: tu me amas mais do que os outros? Lembram daquela questão com Pedro? Jesus está perguntando para você hoje: tu me amas mais do que a si mesmo? Tu me amas mais do que os outros? Tu me amas mais do que os valores que você tem formatado ao longo da sua vida? Esse é o primeiro aspecto, irmãos, que eu enxergo aqui nessa declaração de Paulo. E a segunda, primeiro é o quê? Um amor verdadeiro por Cristo. A segunda é uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela gera obediência. A fé verdadeira, ela gera em nós uma transformação genuína, uma submissão à vontade de Deus. Quando nós somos transformados pelo poder de Deus, nós nos submetemos à sua vontade. Quando nós somos alcançados verdadeiramente pela fé na pessoa de Jesus Cristo. A fé do apóstolo Paulo, ela foi provada durante todo o seu ministério. Olhe para o ministério do apóstolo Paulo. Ele vai falar que ele foi apedrejado, foi surrado, foi preso várias vezes, naufrágios alguns. Meu irmão, olha, se não for a fé e o amor por Cristo, não tem como você suportar um ministério como esse. Não é? E assim, a gente olhando para esse texto, ele olha para o que lhe espera lá na frente, lá em Jerusalém, que o Espírito fala com toda clareza que o que lhe espera é sofrimento, dor, prisão, cadeia. Ele demonstra que nesse momento aqui a sua fé imensurável, né, que ele tem por Cristo, né? Uma fé incondicional e imensurável que ele tem por Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, mostra que a nossa fé, ela está ancorada em saber que Deus, Ele é quem conduz a nossa vida e que nós precisamos confiar nesse poder de Deus a nossa vida. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele disse: e por isso eu estou sofrendo estas coisas. O apóstolo Paulo está falando isso. Eu estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em que tenho crido. O apóstolo Paulo está escrevendo na prisão, a sua segunda prisão ali em Jerusalém. E ele está, naquele momento, quase para ser degolado, está perto da sua morte. E ele está dizendo isso: estou sofrendo essas coisas, por isso estou sofrendo, pelo Evangelho. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Olha a fé dele. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Em algumas versões diz até o dia final. A fé. Eu sei em quem tenho crido. Por isso, irmãos, é que quando nós temos
uma fé verdadeira, nós enfrentamos todas as coisas. Nós não temos medo. Ah, pastor, ali te espera na esquina, né, dor e sofrimento. Tudo bem, mas eu sei em quem tenho crido. E esse é quem creio. É poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Jesus Cristo. Eu estava pensando sobre isso, irmãos, de onde veio a fé de Davi ao enfrentar o gigante Golias. Porque tinha todo um exército de Israel com medo de um gigante, de uma pessoa de quase 3 metros de altura, que esse camarada ia todos os dias desafiar o exército. Ninguém do exército tinha coragem de enfrentar. E quando Davi chegou ali, ele enfrentou o gigante Golias. De onde veio a fé de Davi, naquele momento ali, irmãos? Você sabe de onde veio? Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, Davi diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, quando ele foi desafiar, foi enfrentá-lo: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Sabe o que ele disse? Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem me afrontou. Fé naquele em quem nós temos crido. É isso que fez Davi enfrentar, né, aquele gigante. Eu fiquei pensando em uma pessoa chamada na Bíblia, conhecida como Esté, na Bíblia. E essa pessoa, o povo de Israel estava ali para ser dizimado. E ela então resolveu entrar na sala do rei, sem ele ter chamado, e se ele não permitisse ali, a afronta que ela iria fazer, ela seria morta. E sabe o que ela fez? Ela disse assim: que o povo fique orando, que eu vou falar com o rei. Orando. Você sabe o que é isso? Fé no poder de Deus. Fé no poder de Deus. E ela entrou, e ela foi aceita, né, e ela salvou o povo de Israel de ser dizimado. Isso se chama, irmãos, fé verdadeira. Né? Fé verdadeira. A pergunta é exatamente aquilo que a gente começou a falar. Será que nós estamos vivendo a superficialidade da fé? Que não permite que nós venhamos a enfrentar, muitas vezes, as lutas, dificuldades. Às vezes nós temos barreiras, dificuldades para servir ao Senhor, e nos impedem, pelo menos na área pessoal de cada um, nos impede de podermos estar servindo ao Senhor da melhor forma possível. O que nos falta para vencer essas dificuldades, essas barreiras, se chama fé verdadeira. Primeiro, um amor verdadeiro por Cristo. O segundo, uma fé verdadeira, né, que nós precisamos ter no nosso coração. E eu quero encerrar, olhando aqui para o apóstolo Paulo, irmãos, a gente percebe que era um coração que estava em paz, dever cumprido, né? Chego em Jerusalém, eu vou ser preso, vou ser morto, vou ser torturado, mas meu coração está em paz. O seu coração está em paz, você tem cumprido com a missão que o Senhor delegou para você na igreja. Porque às vezes quando a gente não cumpre as coisas, não faz as coisas que a gente deve fazer, a gente tem um sentimentozinho de culpa, né? Um peso no coração. Mas Paulo, ele tinha tranquilidade. Porque ele vai dizer aqui no versículo 26, veja aí: portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos vocês. Sabe o que é isso, irmãos? Ele cumpriu, né, com suas obrigações, com suas responsabilidades. Aquelas pessoas tinham sido alcançadas pelo ministério dele ali em Éfeso. E, portanto, ele tinha um coração em paz, um coração tranquilo. Ele poderia ir, sofrer as consequências, ter um encontro posterior com Jesus, se ele assim viesse a ter, né, se morresse. Mas ele tinha
um coração que estava em paz. Por isso é que a coragem de não temer as coisas da vida, de nós cumprirmos com as responsabilidades, e nos coloca a ter como mais precioso na nossa vida a pessoa de Jesus e o serviço que Ele nos delegou. Nós precisamos ter essas 3 coisas que são importantes. A primeira, amor verdadeiro por Cristo. Você pode declarar isso, o seu amor verdadeiro por Cristo. Uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira transforma o homem. E a nossa velha natureza morre para que nós possamos ter uma nova natureza, capaz de enfrentar todas as coisas, sabendo em quem nós cremos. E a terceira, você pode dizer: eu estou com meu coração em paz, eu tenho cumprido com as minhas responsabilidades e as minhas obrigações. Eu gostaria, irmãos, que vocês saíssem daqui nesta manhã, refletindo sobre essas 3 perguntas e respondendo a vocês mesmos diante de Deus. E se assim vocês estão devendo alguma coisa, que vocês possam consertar, para que vocês possam cumprir a carreira e o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Amém?